Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje para falar com vocês sobre um tema que eu acho triste, não só aqui no Santos, é no futebol brasileiro como um todo, mas eu vou levantar, óbvio, trazendo para nossa realidade, até porque hoje o meu amigo Lucas Mussetti fez um vídeo falando que o Santos provavelmente teria que vender um lateral esquerdo, né? Então é mais ou menos aí. Eu vou dizer o porquê que eu lamento essa situação e que eu acho que não deveria acontecer, inclusive. Mas antes, deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, é de graça e ajuda bastante mesmo. E se quiser se tornar membro, também fique à vontade, ajuda ainda mais. Mas se não, só o like e a inscrição, tá bom? Bom, como eu disse, o vídeo do meu amigo Lucas Mussetti diz que o Santos deve vender, né, um lateral até o final do ano, e entre Souza ou Vinícius Lira. Ele ainda cita o Rafael Gonzaga mas o Rafael Gonzaga é mais... até o Rafa nem tem 18 anos ainda, nem pode ser... Se ele fosse vendido, por exemplo, nem poderia sair, né? Mas enfim, o mais provável seria o Souza e o Lira. E por quê? Porque o Santos renovou com o Vinícius Lira, né, recentemente, até uma renovação mais curta, até o final de 28, se não estou enganado, ele já tinha contrato até 27. Mas o staff dele quer entender qual é a situação, né? Por quê? Hoje o Escobar é o titular, o Souza é o reserva, e o Lira meio que é a terceira opção, mas a terceira opção treina no profissional, não joga no profissional direto, né? Inclusive, talvez a última vez que ele tenha entrado em campo tenha sido no amistoso lá contra a Desportiva Ferroviária. Então, fica natural, né? Lateral é difícil você ter três opções no elenco, né? Tipo, acaba que uma delas fica sem espaço mesmo. Então, o staff quer entender qual é o plano para ele, qual é o plano de carreira, né? E assim, eu entendo o staff falar isso, mas também acho que deveriam pensar assim, olha, o menino que ainda está no primeiro ano de sub-20, inclusive, ele já é muito avançado para a categoria, claro. Por exemplo, ano passado, quando ele era sub-17, ele já jogava no sub-20, porque já era muito bom para o sub-17. E o Rafa Gonzaga, que também ainda está no sub-17, está no último ano do sub-17, mesmo com 16 já era o titular, porque são jogadores que são muito bons e pularam etapas naturalmente, né? Mas o Lira, por exemplo, completa 18 só no final desse ano, né? Em 12 de outubro, final do ano, né? Mês que vem, mas enfim. Então, ainda é muito jovem, é muito cedo. O Souza completou 19, por exemplo, em junho desse ano. O Lira completa 18, o Souza é 2006, o Lira é 2007, o Rafael Gonzaga tem 17, completou 17 em fevereiro, é 2008. Ou seja, ano a ano aí, né, uma escadinha que inclusive a gente já vem falando aqui no canal há um bom tempo, né? Ano passado, inclusive, até esqueci de citar, o Brasileirão de Aspirantes, o Rafael Gonzaga joga como lateral esquerdo muitas vezes titular, e isso com 16 anos. O Brasileirão de Aspirantes podiam, né, esse ano não teve, podiam atletas até 23 anos, uma diferença bem grande, e ele foi muito bem na competição. Enfim, então, eu entendo o staff querer, mas ao mesmo tempo também tem que esperar um pouquinho, né? Eu acho que hoje não tem como você mudar, né? Porém, eu acho que quando a gente fala em potencial, em jogador mais completo, o Souza é muito mais que o Escobar, o Lira vai ser também, e o Rafa Gonzaga também acho que vai, mas ainda não, né? Obviamente. Então, por isso que eu acho que o staff nessa tinha que entender um pouquinho de esperar, né? Mas tudo bem. Pontuado isso, vou passar para a parte do Santos, que eu sei que o futebol é outro, que os jovens não ficam mais muito tempo nos clubes, eu sei, é um horror isso. Mas dentro disso, você pode tentar criar um plano de carreira mais longo para você fazer o cara ficar, por exemplo, eu vou citar um que não é menino da Vila, que é o Brazão. O Brazão é um jovem goleiro ainda, já foi para a Europa, já voltou e tal, mas ainda tem mercado, né? Inclusive esse ano já foi observado por vários clubes. Eu acho que seria legal você fazer um plano de carreira com ele e falar, não, a gente quer que tu fique aqui, tem 24, 25 acho que ele tem, até tu fazer 35. Aqui tu vai ser o nosso goleiro pelos próximos 10 anos, vai ser ídolo, vai ser monstro na nossa história, enfim. Eu acho que seria legal você fazer isso com outros jogadores. O Souza, por exemplo, que é o lateral hoje, pra mim é o melhor dos que a gente tem, né? Hoje, tá? Pode ser que no futuro seja o Lira, depois seja o Rafa Gonzaga, mas hoje é o Souza pra mim. O Souza lateral, por exemplo, passou por seleção de base 17, 20, nem sei se ele passou na sub-15 também, de verdade, não lembro.
mas tem passagem aí por 2 categorias, eu tenho certeza, a não ser que, tomara que não, por favor, hein, ele não tenha nenhuma lesão muito grave, algo do tipo, vai ser um jogador que vai bater a seleção brasileira, pode ter certeza disso, Você pode até não achar um grande jogador nem nada, mas cara, ele não tem jeito. Até o Gil parece que lá no Podpah também elogiou muito ele, né? Falou, esse menino vai ser muita coisa, vai ser grande, isso é algo assim. Enfim, não me venha falar também, pelo amor de Deus, ninguém não vem aqui com o argumento de 6-0, porque já falei, se falar o 6-0 do Vasco, todo mundo ali, ninguém presta. Enfim, então, um plano de carreira, por quê? Para manter o cara aqui, não existe mais isso, realmente a gente não tem essa possibilidade. Eu sei que até pode parecer utopia da minha parte, mas pô, senão a gente nunca mais vai formar um ídolo, né? Formar um ídolo nunca mais mesmo. Talvez comprar um cara que fique aqui um tempinho e beleza, legal, saia depois. Não consigo naturalizar isso. Eu sei que já é normal, mas eu não consigo normalizar, né? Melhor dizendo, eu não sei se naturalizar é a palavra certa, acho que não é. Normalizar isso, eu não consigo. E nem quero. E aí, até para partir para a parte final, né? Quando a gente fala que, poxa, vai ter que vender, né, para fechar o caixa, ou porque o staff quer que o jogador saia, enfim. Pô, fechar o caixa é muito difícil. A gente já não vendeu uma promessa esse ano, 2, né, inclusive, 2. O Jair no começo do ano, o Luca no meio, quer dizer o quê? Tem que vender 3 por ano agora. Uma no começo, uma no meio, outra no final do ano. Aí, desculpa, aí não dá. Aí a gente realmente nunca mais vai ser competitivo então, se for dessa forma. E de novo, sobre o staff, questão de plano de carreira, né? Eu acho que tudo, se você for bem planejado, você consegue mostrar e explicar, olha, por causa disso, ele vai atingir um nível maior. Hoje, se você vender o Souza, eu não sei quanto o Santos conseguiria, né? Parece que no meio do ano teve uma proposta, a gente chegou a comentar, né? Acho que o Diário do Peixe, né, deu a notícia, né, de 12 milhões de euros por ele. Se vale 12 na fase ruim, imagina quando a gente tiver um pouquinho melhor. Sempre gosto de citar, o Flamengo deu o Wesley por 25 milhões de euros. Para mim, no mínimo o Souza é do mesmo nível, tá? No mínimo, de verdade. Eu sei que não vai valer talvez os 25, porque não tá numa fase tão boa, mas um valor bem maior poderia. O Pedro Lima do Sport, eu não lembro, acho que agora foi 10 milhões de euros. Eu vou até ver aqui. 10 milhões de euros, isso. O Sport vendeu no meio da Série B ano passado, que é muito bom jogador, tá, o Pedro Lima também. Mas o Sport vendeu ele no meio da Série B do ano passado por 10 milhões de euros. Você vai vender o Souza mesmo por 12 ou 15, que seja? Eu acho que a diferença é muito pouca. E o Pedro Lima ainda tinha 17 para 18 anos também. Hoje ele tá no Porto, eu acho, tá emprestado. Estou procurando aqui, tá emprestado pelo Wolverhampton pro Porto. Então, assim, eu acho que tem como fazer melhor e eu não consigo aceitar essa de precisa vender e pronto, e vende. A gente tem 3 laterais aí que você poderia pensar. Se tivesse, até vou explicar um cenário que eu aceitaria ser plausível vender. Se os 3 estivessem já com idade, no profissional e tal, você realmente fala, pô, tem muito moleque bom aqui, muito cara bom nessa posição, todos querem jogar e tal, não vai ter como concorrer 3 laterais esquerdos, né? 3 laterais direitos também não tem, né? É difícil. Então você aí até entende você vender um deles, né? Um dos caras e ficar com os outros 2. Mas nessa forma, nesses moldes, na situação atual, eu não entendo, não consigo. Então, por favor, não façam isso. O que você acha? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E até antes, quem nunca viu, não sei, o Rafa Gonzaga joga no Sub-17, o Lira tá no 20 atualmente. Amanhã não joga contra o Corinthians porque ele tá suspenso, foi expulso no jogo de ida. Mas tem um jogo de base aqui sobre ele, eu vou deixar no final desse vídeo. E o Souza, obviamente, vocês já viram jogar. Eu acho que o Souza é um cara mais pronto no momento. O Lira é um jogador, acho que fisicamente me parece até um pouco superior aos outros 2. O Rafa é um pouco mais equilibrado, mas são jogadores ali de diferentes características e todos são muito bons mesmo. Enfim, o que você acha disso? Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal.